Olá, queridos e queridas, muitas vezes na caminhada da vida, nos deparamos com momentos de dor que parecem insuportáveis, que desafiam nossa fé e nos fazem questionar. É como se uma sombra densa se instalasse em nossos corações, obscurecendo as promessas de esperança e de paz que tanto buscamos em Deus. Nesses momentos de sofrimento é comum perguntarmos: por que Deus permite que enfrentemos tamanhas dores? Como pode um Deus de amor, que prometeu cuidar de nós, permitir que passemos por tantas provações? Essas perguntas ecoam nos corações de milhões de pessoas diariamente, que se sentem perdidas, frustradas ou até mesmo abandonadas diante de uma realidade que parece injusta e cruel. A dor muitas vezes surge de forma inesperada, uma doença que se instala, a perda de alguém querido, uma crise financeira, ou uma batalha interna contra o medo, a ansiedade ou a solidão. E nesse turbilhão de emoções, a dúvida se insinua. Será que Deus realmente se importa? Será que Ele está presente em meio a todo esse sofrimento? E digo-lhes, essa dúvida não é nova. Desde os tempos mais remotos, homens e mulheres de fé enfrentaram o mesmo dilema, e muitos deles questionaram o porquê de Deus permitir que o mal, a dor e o sofrimento existam no mundo. E mesmo assim, a resposta que muitas vezes encontramos é que o próprio Deus, na sua infinita sabedoria, tem um propósito que muitas vezes escapa à nossa compreensão imediata. É como se estivéssemos diante de uma paisagem que, à distância, parece desolada, mas que, ao nos aproximarmos, revela uma beleza escondida, uma obra de arte que só é vista com os olhos do coração. Aliás, se essa mensagem está tocando seu coração, eu te convido agora a curtir este vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com alguém que também esteja precisando ouvir uma palavra de fé e esperança para momentos difíceis. Juntos, vamos espalhar luz na vida de quem mais precisa. Essa é a complexidade do amor de Deus. Ele é justo, misericordioso e cheio de compaixão, mesmo quando permitiu que o sofrimento entrasse na nossa história. Não é que Deus goste de ver seus filhos passando por dor, mas Ele sabe que, através dessas experiências, podemos aprender, crescer e nos aproximar dele de uma maneira que nunca imaginaríamos. Quando olhamos para a cruz de Cristo, vemos a maior expressão do amor divino e, ao mesmo tempo, a maior dor de todos os tempos. Jesus, o Filho de Deus, sofreu por amor a nós, por entender que, naquele sofrimento, havia uma redenção maior, uma vitória que viria após a dor. E assim como ele carregou a cruz, também somos chamados a carregar as nossas, confiando que Deus está conosco em cada passo, mesmo quando tudo parece desmoronar. A dor, muitas vezes, é um convite silencioso para uma aproximação mais profunda com o Pai, um chamado para que entreguemos nossas feridas, nossos medos e nossas dúvidas nas mãos dele, que é o único capaz de transformar lágrimas em ramos de esperança. Talvez no silêncio da dor, Deus esteja nos moldando, nos fortalecendo e nos preparando para algo maior que não conseguimos enxergar agora, mas que, no tempo dele, será revelado como uma parte indispensável do nosso crescimento espiritual. Neste momento convido você a abrir seu coração, a não se desesperar diante das perguntas que parecem sem resposta, mas a buscar na presença de Deus uma luz que dissipe as trevas. Porque, mesmo na maior escuridão, a esperança nunca se apaga completamente, e a mão do Senhor nunca nos abandona. Ele é o pastor que guia suas ovelhas pelo vale da sombra da morte, prometendo que nada poderá nos separar do seu amor. E, ao refletirmos sobre esse mistério da dor, descobrimos que, muitas vezes, ela é o caminho que nos leva a uma compreensão mais profunda do amor de Deus, que é maior do que qualquer sofrimento. Assim, ao longo desta jornada, aprenderemos que há uma resposta divina que vai além do entendimento humano, uma resposta que, quando descoberta, tem o poder de libertar, de curar e de transformar completamente nossa visão sobre o que é sofrimento e o que é fé. Ao refletirmos sobre o mistério da dor e do sofrimento, percebemos que, muitas vezes,
Nossa visão limitada impede que enxerguemos além do presente angustiante em que vivemos. A verdadeira força da fé reside justamente na capacidade de confiar em um Deus que, apesar de tudo, está operando em nossas vidas com um propósito maior, invisível aos olhos humanos. O sofrimento, por mais cruel que pareça, não é o final da nossa história. É uma fase, uma etapa de um processo de transformação que Deus permite para nos moldar, fortalecer e nos aproximar dele de uma maneira que jamais conseguiríamos alcançar sozinhos. Quando nos entregamos à sua vontade, descobrimos que a dor se torna um instrumento de purificação, uma ponte que nos conduz ao verdadeiro entendimento do amor divino, que é paciente, misericordioso e cheio de esperança. A resposta que Deus oferece para o porquê da dor não é uma explicação simples ou uma promessa de que tudo será fácil, mas uma garantia de que Ele nunca nos abandona. Jesus mesmo, na cruz, mostrou que o maior amor muitas vezes passa pelo caminho do sofrimento, mas que no final há uma vitória definitiva, a vitória da vida, da esperança e da redenção. Assim, nossa jornada não é uma de vazio ou desamparo, mas de confiança e entrega. Cada lágrima, cada prova, cada luta é uma oportunidade de crescer na fé e de experimentar a presença constante do Espírito Santo, aquele que nos consola, fortalece e guia pelos vales mais sombrios. Não estamos sozinhos diante das adversidades. Deus sempre caminha ao nosso lado, transformando nossas lágrimas em sementes de esperança futura. Ao perceber isso, somos chamados a uma postura de coragem e de esperança ativa. A prática verdadeira da fé começa quando, mesmo no meio do caos, decidimos confiar que Deus está no controle de tudo. É nesse momento que nossas palavras ganham poder. Declarar a fidelidade de Deus, reafirmar que Ele é o nosso refúgio e fortaleza e que, mesmo na dor mais aguda, há uma promessa de renovação. Não é uma negação do sofrimento, mas uma declaração de que a nossa fé é maior do que qualquer prova que enfrentamos. E ao caminharmos com essa certeza, descobrimos que a libertação vem do entendimento de que Deus, em sua infinita misericórdia, tem um propósito redentor para cada lágrima que cai, para cada batalha que travamos. A verdadeira liberdade nasce quando entregamos nossas feridas a Ele, permitindo que a cura divina transforme as nossas dores em testemunho de esperança. Por fim, o convite que fica é para que não carreguemos sozinhos o peso do sofrimento, mas que entreguemos tudo ao Senhor, confiando na sua bondade e no seu amor imutável. A vida cristã não é uma ausência de lutas, mas uma certeza de que, em meio às batalhas, Deus está moldando em nós um coração mais forte, mais compassivo e mais consciente do seu infinito amor. Quando compreendermos que a dor não é o fim, mas um meio de nos aproximar do coração de Deus, a nossa perspectiva se transforma. Não há sofrimento que possa vencer a força do amor divino que nos sustenta e nos levanta. A esperança, então, torna-se nossa companheira constante, e nossa alma pode descansar no fato de que, mesmo na tempestade mais violenta, o Senhor é o nosso único refúgio seguro. Permaneçamos firmes, confiantes de que, ao final de tudo, a vitória é certa para aqueles que creem, e ela é de Cristo, que nos ama até o fim. Se esta mensagem lhe tocou a alma, deixe seu amém nos comentários, curta, compartilhe com alguém que precisa e não se esqueça de se inscrever. Que juntos possamos espalhar palavras que curam, onde a fé encontra a cura para a alma. Até a próxima.